Que privilégio a gente poder louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. E que privilégio também estar fazendo isso sabendo que não estamos sozinhos. Hoje, com a graça de Deus, vocês estão sentindo falta de alguns irmãos aqui, porque estão lá para ajudar nesse primeiro culto da nossa plantação em Tampa. Então nós louvamos a Deus por conta disso, a música e outras partes do culto de Tampa hoje sendo auxiliado pela nossa igreja. E nós temos orado pelo trabalho do pastor Sami ali, para que a obra do Senhor continue indo avante. A gente está no livro de Abacuque. Se você está nos visitando nessa manhã, a gente tem feito uma série de exposições nesse profeta. A gente já viu na primeira mensagem os versículos de 1 a 4, que Abacuque é diferente dos outros profetas. Ele fala diretamente com Deus e ele pergunta a Deus se ele não vai fazer nada, porque ele está vendo o povo de Deus muito bem fisiologicamente, muito bem nas suas finanças, muito bem nas suas casas, no seu conforto. Entretanto, eles não estavam vivendo uma vida reta. A lei estava frouxa. E ele dizia assim: será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está olhando? Será que Ele não está percebendo isso? Então essa foi a primeira mensagem. E na segunda mensagem, a gente viu o contrário. A gente viu então a resposta de Deus dizendo a Abacuque: eu vou fazer alguma coisa. E quando eu contar para você o que eu vou fazer, você não vai acreditar. Porque o que eu vou fazer é terrível. Eu vou mandar os caldeus. E a gente percebeu aqui que os caldeus, eles eram um povo amargo, era um povo terrível. E a oração de Abacuque no capítulo 1, versículos de 5 a 11, foi dizendo: Senhor, o Senhor não quer dizer, a oração que Abacuque vai fazer agora é a resposta de Deus. A resposta de Abacuque é isso que Deus disse: eu vou mandar os caldeus, eu vou mandar eles destruírem vocês. E Abacuque aqui vai dizer: não é possível, que o Senhor vai mandar um povo pior do que nós para nos disciplinar. Então essa é a ideia da mensagem de hoje. Eu queria ler o texto com vocês e logo em seguida chamar as criancinhas aqui. O texto está em Abacuque capítulo 1, iniciando no versículo 12, e eu vou até o capítulo 2, versículo 1. Só um versículo do capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças aqui na frente.
Acho que até agora vocês já conseguiram decorar o nome do profeta, né? Abacuque é um nome difícil. Alguém lembra do que significa Abacuque? Abraço, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito comum entre as crianças, que é quando a gente faz alguma coisa errada, mas alguém fez uma coisa mais errada do que a gente. E aí a gente diz, não, está tudo tranquilo. Por quê? Porque eu não sou tão ruim quanto a pessoa que fez algo mais errado que eu. Meu irmão, ele desobedeceu mais do que eu desobedeci. Meu amiguinho, ele chamou mais palavrão do que eu chamei. O meu amigo, ele mentiu mais do que eu menti. E a gente pensa que Deus está tranquilo porque a gente está pecando ou fazendo coisas menos danosas do que as outras pessoas. Mas a gente vai ver hoje que não é assim que Deus pensa. A nossa comparação não deve ser com as outras pessoas, mas com o padrão da santidade de Deus. É por isso que a gente sempre precisa buscar viver uma vida de integridade e entendendo esse abraço, essa forma preciosa que a gente deve viver com o nosso Deus. Tá certo? Então, que a gente não se compare com os outros, mas que a gente sempre queira se parecer com Jesus. Ele é o padrão para a gente e não as outras pessoas, porque sempre vai ter gente pior do que a gente por aí. Tá certo? Então vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por Jesus. É com Ele que a gente deve parecer. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Quando a gente morava em Teresina, no Piauí, isso era o início do meu ministério, primeira igreja formada, né, depois de ter plantado uma igreja no interior, no sertão de Pernambuco. A gente foi com um presbítero de uma igreja vizinha, André Bahia, alguns aqui devem conhecer esse presbítero. E Judá ainda devia ter uns 4 ou 5 anos de idade. E naquela piscina ali, ele bateu e sangrou a boca de uma forma que eu jamais tinha visto tanto sangue na minha vida. Todo mundo teve que sair da piscina. Ele viu o sangue e se desesperou. Mas se desesperou muito. Ele só não desesperou mais do que eu quando eu vi. Eu entrei em parafuso. Eu digo, meu Deus, o menino vai morrer. Acabou. Aí chega a Patrícia. Ela toma domínio da situação. Ela coloca Judá no colo. Diz, fecha o olho. Confia em mim. Ela olha para mim, eu estou desesperado. Ela dá assim com a mão, querendo ou não me acalma, eu acho que ela sabe o que ela está fazendo. Mas depois ela novamente olhou para Judá e disse, feche o olho e confie, está tudo bem. E aquilo ficou na minha mente, porque de fato, todo ensanguentado, Judá se acalmou e pôde ser tratado, pôde ser cuidado. E depois da resposta de Deus, é mais ou menos assim que Abacuque ele se vê. Ele se vê completamente vendido à circunstância humana. Ele ouve que os caldeus vão destruí-lo completamente. Mas ele fecha o olho e ele diz, eu vou esperar a resposta do Senhor. Eu vou saber em quem eu vou confiar. Abacuque agora ele apresenta a sua réplica a Deus. E a gente vê uma mistura de temor, confusão, fé e coragem. A gente vai perceber no linguajar, nas palavras e na forma que Abacuque se coloca aqui, que ele está com o seu coração confuso. Porque lembrando, ele acaba de ouvir que os caldeus vão vir. E ele acaba de ouvir um relato de como esses homens são. Eles não vêm para fazer gracinha com vocês, Abacuque.
ele vem para destruir vocês. Eles vêm pelas larguras da terra, eles vêm se apoderando de moradas que não são suas, essas que vocês estão morando muito tranquilamente, essas que vocês estão fazendo as suas refeições, fazendo as suas orações, vivendo como se nada tivesse acontecido, sem a perspectiva de que o perigo vai vir, eles vão vir e eles vão acabar com vocês. E eles são bons de guerra. A descrição dos versículos 5 a 11 é de tremer nas bases. Imagine que nós ouvíssemos que contra nós está vindo um povo com essa descrição. Seus cavaleiros são velozes, eles vêm como águias, eles vêm como aqueles que vão destruir completamente e não vão deixar absolutamente nada nas casas de vocês. É óbvio que Abacuque não estava entendendo aquela resposta. É óbvio que Abacuque agora, ele faz uma oração nos versículos 12 e 13, que eu creio, queridos, que ainda que tremendo nas pernas, é um modelo de oração. Eu não sei vocês, mas em perigo é o que a gente corre para fazer. A gente ora. É quando nós estamos cercados de perigos, de perseguições, de dificuldades, que Deus está usando precisamente essas coisas para nos aproximar dele. Os apóstolos, eles aprenderam essa lição. E eles pareciam masoquistas, né? Os apóstolos, Pedro e João, por exemplo, depois de levarem 39 chicotadas, cada uma nas costas, o texto diz que eles se regozijavam, porque eles foram achados dignos de receber afrontas pelo nome do Senhor. Tiago, ele vai além disso, ele diz, olha, nós nos damos por felizes quando passamos por várias tentações e provações, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu tenho prazer nas tribulações, nas angústias, nas cadeias, nas dificuldades por causa do amor de Cristo. E percebam que se em relação aos apóstolos era pela simples oposição dos inimigos, em relação ao povo judeu aqui, era não apenas pela oposição dos inimigos, mas também pelos seus próprios pecados. E queridos, eu quero crer que muitos de nós que sofremos consequências nessas vidas, na nossa vida, muitos de nós que estamos passando por momentos de turbulação, de dificuldade, seja muito menos, infelizmente, por causa da nossa fé, por causa daquilo que a gente crê, por causa da firmeza das nossas convicções, e muito mais por conta dos nossos próprios pecados, muito mais como consequência da nossa própria lei frouxa, da nossa própria forma de viver que não se condiz com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente por isso que o livro de Abacuque vem nos ajudando a buscar um dos padrões essenciais que nós temos como igreja, que é uma vida que seja separada e santa diante dos olhos do Senhor. Veja, nós não estamos buscando perfeição, nós não estamos buscando ser santarrões, nós não estamos buscando ser melhores do que os outros, nós estamos buscando um padrão que se pareça mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se isso nos coloca de forma antagônica ao que o mundo e o que igrejas e o que religiões professam por aí, isso já não será mais problema nosso, mas nós deixaremos todas essas coisas nas mãos de Deus. O ponto aqui é que nessa oração, apesar de se assustar com a resposta de Deus dos versículos 5 a 11, Abacuque exalta os atributos de Deus. Veja aí, deixa eu ler os versículos 12 e 13 com vocês, depois a gente volta para eles. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Pusestes aquele povo, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então aqui nessas poucas frases nós vemos vários atributos de Deus: santidade, eternidade, justiça, soberania, pureza, firmeza.
todos esses atributos que a gente vê aqui nessas palavras, é o que vem na mente de Abacuque quando Deus diz para ele: eu vou destruir vocês. Quando Deus diz para ele: o pecado que você está vivendo, o que vocês estão vivendo como povo, vai ter paga, vai ter consequência. Imediatamente, ao invés de tentar correr de Deus, ao invés de tentar se justificar diante de Deus, ao invés de tentar fazer qualquer outra coisa, ele lembra a Deus quem Deus é. E queridos, como nós precisamos ser lembrados quem Deus é. Uma das histórias que eu mais gosto da Assembleia de Westminster, que é quem produziu os nossos símbolos de fé, é que quando eles estavam escrevendo os catecismos, que a gente hoje vê e participa e ama eles com tanta boa vontade, eles pararam por alguns dias numa pergunta. Aqueles homens, eles escreviam sobre coisas grandiosas, sobre soterologia, sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eles escreveram sobre a providência, sobre a criação. Eles escreviam com tanta tranquilidade, com tanta sabedoria, com tanto denodo, sobre as profundezas das Escrituras. E de repente, uma das perguntas lá era: o que é Deus? E diante dessa pergunta, que poderia parecer uma das mais simples, eles ficaram absolutamente sem palavras. Os textos de história que contam como aconteceu aquela assembleia, diz que eles se entreolhavam, quase que envergonhados, porque não tinham uma resposta. E depois de dias em que eles se reuniam, oravam e simplesmente ficavam parados, perplexos com a profundidade da resposta que eles não conseguiam ter, eles resolveram ir adiante, pular a pergunta. Mas antes de pular a pergunta, quem estava na direção daquela solenidade disse: olha, eu queria pedir a fulano, e aí pediu ao mais velho da assembleia para fazer uma oração. E naquela oração, aquele puritano disse assim: ó Deus, tu que és Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, tu que és justiça, verdade, bondade, amor, soberania e poder. E depois de dizer mais alguns dos seus atributos, ele disse: nos ajuda a responder essa pergunta, porque nós não temos a resposta para ela. Acabada a oração, aquela oração havia sido taquigrafada, e alguém disse: está aí a resposta da oração, sendo a própria oração. E quando a gente hoje abre os nossos catecismos e a pergunta está lá: o que é Deus? A resposta é precisamente aquela oração. Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Deus é bondade, verdade, soberania e poder. Queridos, Deus é os seus atributos. Deus é aquilo que Ele é em essência. E foi precisamente isso que veio à mente de Abacuque quando o perigo chegou. E eu não sei o que vem à sua mente quando o perigo cerca a sua casa, a sua família. Eu não sei o que vem à sua mente quando as dificuldades começam a assolar a sua própria existência. Mas, queridos, Abacuque nos ensina que tem um lugar para a gente ir: Deus. Ele é o que nós precisamos. Ele é o que nós não somos. Aliás, na sua própria essência, quando Moisés foi para Faraó e perguntou para Deus a partir da sarça, dizendo: eu vou dizer que quem está falando comigo? Ele disse: eu sou, te enviou. Eu e vocês, queridos, não somos absolutamente nada. Aliás, Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E é exatamente nessa compreensão de pequenez, nessa compreensão de quem somos, que nós vamos cada vez mais compreender quem Deus é. Quanto mais estudamos sobre Deus, nós percebemos o quão distante nós estamos dele. E quanto mais nós estudamos sobre nós mesmos, sobre
mazelas do nosso coração, mais necessitados nós entenderemos que somos de Deus. Ele é desde a eternidade a expressão Senhor, Jeová, Deus, o Santo, o Justo, aquele que traz juízo, a rocha imutável. Queridos, se você prestar atenção mais uma vez na leitura, Abacuque está em choque. E ele começa a gaguejar, ó Deus, ó meu santo, ó Senhor, ó rocha. E ele não está gaguejando aqui porque ele esqueceu o Salmo 1 não, viu? Ele está gaguejando aqui simplesmente porque ele está diante da glória de Deus e diante de uma resposta que ele de fato não entende. Veja o versículo 5. O versículo 5 que nós lemos domingo passado: vede entre as nações, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Aqui Abacuque está dizendo, de fato eu não creio. Não é possível que o Senhor vai fazer algo assim. Ele continua no versículo 13. Como assim? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E aqui, queridos, o cenário está montado para a sua pergunta corajosa. E a pergunta está aí, no final do versículo 12, no final do versículo 13. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Queridos, veja a forma corajosa como Abacuque fala com Deus aqui. Ele não simplesmente reconhece em primeiro lugar a sua soberania, a sua glória, a sua majestade, mas ousadamente, tendo reconhecido quem Deus é, ele diz, eu não estou entendendo, Senhor, como é que o Senhor, sendo tudo isso, vai permitir tamanha maldade? Tu que és tão puro de olhos, como é que podes olhar a opressão desses homens que estão vindo e te calares, e não fazeres absolutamente nada, e não responderes de forma positiva para o teu povo que vai sofrer? E veja a palavrinha aqui, esse povo que é pior do que nós. E foi exatamente isso que as criancinhas aprenderam aqui, e que nós, queridos adultinhos, precisamos aprender também. Nós muitas vezes achamos que somos bons, porque a gente olha para a maldade dos outros e a gente vê muito mais maldade do que o que nós seríamos capazes de fazer. Que tolice é essa? Mais uma vez, queridos, nós não estamos nos comparando uns com os outros. Nós não estamos nos comparando como se o padrão do absoluto fosse aquilo que nós conseguiríamos alcançar na nossa vida, porque nós somos falíveis. Nós somos pequenos, nós somos pecadores, e se nós não começarmos a nossa teologia por entender isso, nós vamos nos achar superiores. E todas as vezes que nós nos achamos superiores, não queremos ouvir sobre pecado, não queremos ouvir sobre a verdade, não queremos ouvir sobre as mazelas do nosso próprio coração. O nosso coração se enche de orgulho, se enche de nós mesmos, e abre margem para o farisaísmo, para o legalismo. Abre margem, queridos, para que nós não reconheçamos e queiramos reconhecer aquilo que nós somos diante de Deus. Alguém inspirada, não biblicamente, mas pelas palavras que vieram à sua boca e à sua voz, disse, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão devedor. Queridos, é precisamente assim que nós precisamos nos chegar diante de Deus. Abacuque aqui, contando a sua história, contando a sua queixa diante do Senhor, ele diz, Senhor, é isso mesmo. E é precisamente, queridos, nessa confiança que nós precisamos chegar aqui. O profeta é de fato como uma criança que reclama ao pai dizendo, fulano fez pior. Eu roubei 10, ele roubou 20. Eu roubei o brinquedo dele porque ele já tinha roubado o meu. Eu posso olhar pornografia porque aquele outro vai para a cama com a mulher do outro. Eu posso mentir um pouquinho aqui
porque a minha mentira não é para atingir coisas tão erradas quanto aquele outro ali. Eu posso fazer alguma coisa que seja uma meia-verdade aqui, porque não é uma mentira completa. Tem gente mentindo mais do que eu. E nós começamos, queridos, a querer fazer com que o nosso pecado ele seja colocado nesse ponto de comparação. Entretanto, o início dessa oração de Abacuque é precisamente aquilo que nós precisamos comparar. Ele é eterno. Ele é santo, Ele é justo. E se nós não estivermos imitando a Ele, nos comparando a Ele, nós vamos sempre nos achar melhores do que outras pessoas. A ousadia de Abacuque deve nos ensinar a que na nossa ousadia nós não vamos além da realidade da nossa depravação. O segundo ponto aqui desse texto é que Abacuque, ainda confiando em Deus, e você vai perceber essa confiança muito mais firmada no final, ainda confiando em Deus, ele sabe a resposta que vai ter, porque Deus já havia dito que os caldeus viriam. Mas Abacuque continua seu pedido dizendo, mas peraí, e eles? O Senhor não vai cuidar deles também, não? E a lição que a gente vai aprender aqui, queridos, deixa eu dar um spoiler para vocês. A lição que a gente vai aprender aqui é essa. Deus vai cuidar do inimigo, sim, mas no tempo dele. Lembra do Salmo 2? O Salmo 2, ele diz assim, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor se ri dos intentos inimigos. O Senhor via Nabucodonosor, via Ciro, via Dario, via Tito, via o faraó, ele via aqueles inimigos e ele não temia como o povo temia. Ele estava absolutamente tranquilo, rindo, diz o Salmo 2. O Senhor zomba deles, porque ele sabe que, como vimos no domingo passado, os próprios inimigos estão sendo usados na sua própria força para cumprir os decretos de Deus. Sabe quem foi usado assim? Um tal de Judas Iscariotes, que, desejoso de enriquecer 30 moedinhas que fosse, beijou o seu Salvador, se tornando um modelo de traição terrível. Mas no livro de Atos, o escritor Lucas narra a pregação de Pedro, dizendo que os decretos e a vontade de Deus haviam sido predeterminados para que Cristo pudesse ir até a cruz do Calvário. Perceba que o intento de Judas, o intento inimigo, teve a duração de alguns dias, porque ele se enforcou, não aguentando a pressão de ter traído o Salvador, aquele que ele dizia ser amigo. Entretanto, a história continua, e o Cristo crucificado, pela atuação de Judas, foi crucificado para pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, se você se rende a Ele nessa manhã. É o Deus que domina a história, agora ouvindo de um profeta dizendo, e eles? Aqui, queridos, ele faz uma ilustração interessante. Os babilônios são como os pescadores e os outros homens são como peixes. Essa é a ilustração aqui. E os peixes, muitas vezes, eles estão desbaratinados. A gente precisa entender aqui, queridos, algumas coisas sobre essa ilustração. Quando Deus sai de cena, o seu povo fica literalmente como que sem governo. Não foi isso que Jesus disse mais uma vez? Sem mim nada podeis fazer. O povinho de Israel, queridos, é algo extraordinário. Eu quero um povo pequeno o tempo todo. Entretanto, exércitos gigantescos, inimigos, não conseguiam derrubar aquele povo. Por quê? Porque Deus estava com eles. 300 homens, só por causa do jeito de beber água ali. Os outros eram deixados de lado. Não, só quero esses 300 mesmo. É suficiente para derrotar aqueles exércitos inteiros. Que história doida. Vamos derrubar aquela cidade cheia de muralhas. Bora, como?
anda ao redor dela e grita no final. Pronto, a vitória está garantida. Mas que loucura é essa? Pega esses 4 leprosos aí e anda para o caminho dos amalequitas. Aí eles escutam os pés no deserto, arrastados daqueles leprosos. Fazem um barulho como de um exército que faz com que aqueles homens desbaratinados deixem tudo para trás. 4 leprosos. Um homem com osso de jumento derruba outros 1000. Que maluquice é essa, gente? Quando Deus está com o povo de Deus, não há absolutamente nenhum inimigo que seja capaz de derrotá-los. Agora, quando Deus não está com o povo de Deus, inimigos menores são capazes de derrotar o povo de Deus. Porque a força do povo não está no seu número, não está na sua santidade, não está no seu juízo. A força do povo está no próprio Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar desbaratinados, como o povo de Deus estava aqui. Veja no versículo 14. Porque fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe. Sem Deus, queridos, nós estamos desgovernados, os nossos corações estão desgovernados. Sem Deus e sem a pessoa de Cristo, dia a dia na sua vida você vai fazer besteira. Sem Cristo, você não pode fazer absolutamente nada que seja justo, que seja piedoso, porque os seus maiores atos de justiça diante dele, sem ele, não passam de trapos de imundície. Mas com Deus, tudo muda. Agora Abacuque está aqui recebendo a notícia e ele diz, eles vêm com as suas armaduras, veja, os inimigos eles usam todas as suas habilidades de pesca aqui no versículo 15. Se você entende um pouquinho de pesca, você vai ver que tem 3 aí. A todos levantam o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija. Aqui quem é do Nordeste entendeu tudo aqui. Porque lá na praia, a gente ia para a beira da praia e aquelas redes de arrastão vinham, os meninos vinham tudo atrás, né? E daqui a pouco aquela rede trazia tudo, trazia pedra, trazia peixe, trazia baiacu, que nem servia para nada, trazia um bocado de coisa. E aí o pessoal fazia o quê? O pessoal pegava os peixes grandes, colocava no puçá, no samburá, né? Colocavam ali. E aqueles outros peixinhos pequenininhos ali, que não servia para nada, eles morriam ali, se batendo na beira da praia. Os meninos brincavam, pegavam assim. Eu mesmo esmaguei uns 5 por dia. Era assim que acontecia. Essa é a ilustração que Abacuque está trazendo aqui. Eles vêm trazendo tudo. Eles vêm acabando com tudo. E eles não têm nem interesse nesses peixinhos. Eles deixam morrer secos na areia, tudo para trás. Se você for entender a violência do que é uma pesca de anzol, o peixe puxa de um lado, o anzol puxa para o outro. E ele vai demonstrando aqui que é exatamente assim que os inimigos vão vir, destruindo absolutamente tudo. E quanto mais o peixe tenta sair, mais rucado ele fica pelo anzol. Por quê? Porque ele está tentando na sua própria força. E é exatamente assim o povo de Deus sem Deus. Finalmente, entendendo que é deles esse poder e essas habilidades de pesca, eles adoram essas habilidades. Eles adoram essas ferramentas. Adoram literalmente. Essa é a força desse texto aqui. Bem como as suas redes. Eles são enganados pensando que o poder era deles. Veja aí no versículo 16. Por isso oferece sacrifício. O que é isso? Culto. Oferece sacrifício à sua rede. E queima incenso, o que é isso? Culto. Queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção.
e tem gordura a sua comida. Os inimigos estão vindo, derrubando tudo, acabando com tudo, se apoderando de tudo, se apoderando de casas que não são suas, cheios de si. Nabucodonosor e todos os outros dizendo: meu amigo, nosso poder é absoluto. O absolutismo começou. Nós somos os caras, nós somos o top. Nós somos o império que vai destruir o mundo. Cheios de si, eles começam a adorar a si mesmo, a adorar as suas habilidades, a adorar as suas imagens, as suas estátuas, ao seu poder, à sua glória. E enquanto tudo aquilo acontecia, Abacuque dizendo: o senhor não está vendo isso? Ele termina no versículo 17 com essa pergunta: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Lembra daquele peixinho pulando ali? Abacuque está dizendo: somos nós. Eles estão acabando com a gente, eles vão acabar com tudo sem piedade, o senhor vai permitir isso? Que oração ousada. Mas quantas coisas a gente tem para pensar aqui? Quantas coisas a gente tem para refletir, queridos, em relação à nossa própria vida? Em relação à nossa própria vida. Muitas vezes nós ainda acreditamos que o poder está nos nossos próprios esforços, que as respostas estarão nas nossas próprias habilidades. E é por isso que nós temos outros deuses no lugar do Deus de Israel, no lugar do Deus de Jacó, no lugar do Deus das Escrituras. Entretanto, queridos, eu preciso admitir, e vocês também, que é difícil orar desse jeito. É difícil fazer a primeira oração de Abacuque, quando a gente viu que ele literalmente pede juízo. A gente já passou por isso. E deixa eu dizer um negócio para vocês, que coisa extraordinária. Eu recebi naquela semana da primeira pregação em Abacuque, algumas pessoas me ligando dizendo: pastor, eu estou pedindo disciplina para mim. Eu estou pedindo juízo para mim. Eu disse: meu irmão, estamos juntos. Estamos juntos. Nós precisamos entender que a boa mão de Deus vai trazer para nós a disciplina da forma correta. Lembra de Davi? Quando Deus, diferente, ele não faz isso hoje, tá? Mas Deus, no tempo de Davi, ele disse: Davi, você errou, pecou grandemente. Então eu vou dar aqui algumas opções para você. Você pode ser desbaratinado pelos exércitos inimigos. Você pode ser vencido pelo poder do seu próprio povo. Ou você pode lidar comigo. De que você teria mais medo? Quem você acha que seria o mais poderoso? Quem mais poderia acabar e trucidar com Davi era o próprio Deus. Quem mais odiava o pecado que Davi cometeu. Mas Davi disse: Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor é quem mais odeia o que eu fiz. Mas eu sei também que tu és um Deus compassivo e bom. Perceba como os atributos de Deus precisam estar sempre juntos, para a gente entender a sua majestade e a sua glória. Para a gente poder entender o que Isaías diz: tu estás no alto e no sublime trono. Trovões, relâmpagos. Nós cantamos aqui sobre esses atributos de Deus. Mas Isaías diz: tu também estás com um contrito e abatido de coração. Tu também estás com aqueles que se arrependem e com aqueles que entendem a necessidade que têm de ti. Depois de uma oração tão corajosa, alguém poderia se orgulhar da sua própria oração, da sua própria coragem. Mas Abacuque, ele faz diferente, e na verdade ele faz melhor. Ele nos ensina a esperar pela resposta do Senhor. Queridos, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. A gente vive num mundo imediatista. A gente aprendeu na geração Google, na geração micro-ondas, na geração em que as respostas são imediatas, absolutas, em que as respostas são em que eu quero uma pipoca, é ali em 1 minuto e meio que eu coloco no micro-ondas. Cadê aquela, antigamente lá no Caiara,
A gente pegava uma panela daquela que rodava, botava o milho, era o sal, a manteiga, e rodava. Daqui a pouco, toque, toque, toque. Meu amigo, era um processo para fazer a pipoca. Hoje em dia a gente pega aquele saco, bota dentro daquele negócio. Quando dá 40 segundos a gente já está com raiva. Meu amigo, esse negócio não acaba não. Perdemos a paciência. Perdemos de entender que a vida é um processo. E por isso, queridos, as gerações ultimamente têm sido tão mimadas. Por isso as gerações ultimamente têm sido tão distantes de Deus. Porque não entendem processo. Tudo é pro aqui e pro agora. Porque não entendem que aprendizado leva tempo, leva estudo, leva paciência. E os modelos educacionais de hoje em dia têm feito uma geração de imbecis, de gente que não pensa, que as respostas estão todas ali. Queridos, vamos aprender, vamos ensinar a aprender. É isso que Abacuque faz aqui com a gente. Porque depois de uma oração como essa, qual é a resposta de Deus? Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Em outras palavras, ele diz, eu vou esperar sentado num lugar tranquilo, porque Deus pode levar o tempo que Ele quiser para responder. Mas uma coisa é certa, Ele vai responder. Ele vai responder. Ele nos ensina a esperar pela resposta do Senhor. E aqui, queridos, nós temos um momento de transição no livro. Porque a partir de agora Deus vai dar a sua resposta. A partir de agora nós vamos ver qual é a resposta que Deus vai dar da sua queixa. E é sem dúvida alguma, deixa eu dizer um negócio para vocês. O que vem agora é a coisa mais importante que você pode entender. Um spoilerzinho rápido. É, além da lei do Senhor, a única coisa que Deus diz, escreve em pedra. Escreve em pedra. Mas para o exercício de casa de vocês, vocês vão ter que esperar isso para a próxima semana. Qual vai ser essa resposta do Senhor? Por agora, queridos, a gente precisa aprender a, de fato, confiar no Senhor e que a resposta à sua oração, ela independe se ela seja positiva ou negativa. Abacuque, ele estaria para experimentar algo extraordinário. Abacuque estaria para experimentar algo extremamente profundo na resposta de Deus em duas facetas. Mas aquela resposta poderia ser extremamente negativa. Eu pergunto novamente para você, você está pronto para receber a resposta do Senhor, qualquer que seja essa resposta? O assunto que esteja passando na sua mente aí, seu relacionamento, seu problema imigratório, seu emprego, seu salário, o que você vai fazer com o seu tempo, se você vai ou não pedir perdão a quem você precisa pedir perdão, se você vai ou não perdoar quem você precisa perdoar. Tudo o que está passando na sua mente agora. Talvez você já saiba qual seja a resposta de Deus. Talvez não para tudo. Talvez a resposta para algumas coisas ainda seja incerta. E sabe como a gente precisa aprender aqui? Porque Abacuque, ele é apenas um pequeno modelo de oração, mas que reverbera a oração de um outro homem, que lá no Getsemane, talvez já sabendo da resposta que teria, ele ainda assim ora ao seu pai. Ele sabia que estava indo para o momento mais terrível da história. Ele sabia que estava indo para o momento em que o seu próprio pai, que havia dito sobre ele, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo,
O Pai que ele mesmo dizia sobre ele: eu e o Pai somos um, nós temos comunhão eterna, nós temos comunhão perfeita. Ele estava indo para dizer daquela cruz: Deus meu, por que me abandonastes? E suando gotas de sangue no Getsemane, ele orou a Deus dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Queridos, eu e vocês precisamos orar como crentes. Eu e vocês precisamos orar de uma forma completamente diferente das baboseiras teológicas dos nossos dias. Você não é a menina dos olhos de Deus. Você não é aquilo que Deus precisa para ficar feliz. Não, queridos, você precisa de Deus. Você precisa entender a necessidade que você tem de que Deus olhe para você com compaixão. E a sua oração deve ser em total confiança: esse Deus, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, e em qualquer área que seja da minha vida. As suas paixões, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, eles podem ou não ser atendidos por Deus. Não vá em busca dos seus sonhos, não vá em busca das suas vontades, somente vá em busca de fazer a vontade de Deus, ainda que ela venha contra a sua própria vontade, ainda que ela venha contra os seus próprios desejos, porque é precisamente assim que você vai poder aprender com Abacuque a orar como convém, porque Abacuque está espelhando o seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa aprender como uma criança, toda ensanguentada, a fechar os olhos e ouvir a voz de Deus dizendo: confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou cuidar de você. Vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Magu que possa terminar com a oração, e depois a gente vai entoar um outro cântico de louvor ao nosso Deus.